Hallo Leute, guten Tag. Ich heiße Valéria. Willkommen auf meinem Kanal na Literatura Selvagem. E esse vídeo de hoje é um pouco diferente do que eu costumo trazer pra cá. Eu vou tentar não mexer com muita edição nele. É mais um desabafo, bate-papo de uma professora que tá meio descontente com algumas coisas que vem acontecendo devido ao caos da pandemia, que não ia ser diferente aqui no Brasil, atingiu o planeta todo. O Brasil não tá à parte, não estava ileso disso, né? E, assim, são dois pontos que eu queria falar nesse vídeo. Eu espero ser um pouco breve, não vou querer estender por muito tempo, mas é mais pra desabafar mesmo. Então, esses dois pontos seriam o seguinte: com a pandemia, a gente teve que se isolar. Nós, professores, não estamos podendo dar aula, porque, claro, a gente tem que pensar na saúde nossa, das nossas famílias, dos nossos alunos, do quadro de funcionários das escolas, sejam elas públicas ou particulares, do Estado, universidades, creches e afins. E aí a gente teve que se adaptar. E a gente não teve esse preparo na faculdade. Ninguém estava esperando por um período em que uma pandemia se tornasse mundial e afetasse a vida de bilhões de pessoas no planeta. Então a gente nunca teve na sala de aula ou no período de faculdade, pelo menos eu nunca tive. Se alguém teve, por favor, coloca aqui, né? Inclusive o material de estudo a respeito, porque eu vou precisar e agradeço muito. Como dar aula para alunos em tempo de pandemia, usando aplicativos de celular e tudo mais. Claro, a gente está no século XXI, a gente tem aí a tecnologia a nosso favor. Quando eu era criança, eu não tinha acesso a metade das coisas que os meus alunos têm hoje em dia e que eu posso disponibilizar para eles, para aplicar as minhas aulas. Mas, mesmo assim, a gente ainda não estava esperando ter que se virar nos 30 para dar conta de grupos de WhatsApp, de editar e gravar vídeos para os alunos assistirem, de criar conteúdo para lives, para utilizar o Google Classroom, o Google Meet, Zoom e outras plataformas que estão sendo utilizadas nos últimos tempos, voltadas para o ensino, né? Teve escola que parou, não está nem de forma remota dando aula. A gente tem que ver que a realidade do Brasil não é aquela em que todo mundo tem internet. Então tem muita escola, né, que, principalmente de lugares afastados dos centros urbanos, dos grandes centros urbanos, que tem uma carência muito grande com relação à tecnologia e não tem acesso num celular à internet de qualidade ou coisa do tipo. Tem aluno que não tem nem energia elétrica. A gente está em 2020 e essa é a realidade, né? Tem aluno que não tem energia elétrica em casa. Tem aluno que vai para a escola para ter uma chance de merendar. Então, assim, fica difícil você aplicar aula EAD, aula remota, sem excluir esses alunos. E aí veio toda aquela preparação do Enem, cancela Enem, não cancela Enem, os alunos não podem ser prejudicados. Tem muitos que já estão, como eu falei, né? Nem todo mundo tem acesso à internet, tem computador, celular. Como é que eles vão estudar? E aí a gente entraria no mérito aí, né, que eu não quero entrar nesse vídeo, pelo menos, mas as oportunidades de alguns não são de outros. E aí fica complicado. A gente já, de certa forma, a gente já está excluindo as oportunidades desses alunos que não têm condições e que só tinham como ter aula se fosse presencial. Então, eu vi um dia desses umas pessoas reclamando, alguns alunos reclamando. Depois eu volto para fechar esse ponto do Enem aí. Algumas pessoas reclamando que os professores estavam sendo muito desumanos, porque estavam passando um monte de tarefa e eles não aguentavam mais. Amados, por favor, vocês estão se preparando para vestibular. Muitos aí estavam, né? Estão reclamando de atividade que o professor está mandando. Vocês têm noção do que é uma faculdade?
vocês vão agradecer essas atividades que os professores estão mandando hoje, 120 exercícios, vocês vão agradecer e vão torcer por, sabe, vocês vão querer voltar para esse tempo e não vão poder quando vocês um dia estiverem na faculdade, porque o buraco é bem mais embaixo, né? A carga de leitura dos cursos, dependendo do curso que você for escolher, é muito pesada, pelo menos na minha área é bem pesada. Tem cursos que exigem uma carga de leitura ainda maior do que a minha, e eu não consigo conceber como a galera consegue, porque é pesado. Então, assim, exercício, vocês estão reclamando disso? Vocês estão tendo chance de estudar, né? Tem muitos aí que queriam estar fazendo esses exercícios e não tem condição. E aí, claro, a gente entende que vocês estão passando aí por um processo de isolamento, vocês estão na fase da adolescência, que isso mexe com a cabeça de vocês, de não poderem interagir socialmente. Tem todo esse cenário aí contribuindo para o circo de horrores que deve estar a cabeça de vocês nesse momento, mas os professores também. A gente não estava preparado para isso, a gente também tem problemas pessoais para lidar, a gente tem família para pensar, tem emprego para manter, porque tem muita escola aí que está fechando, né? Escolas particulares, inclusive, porque os pais não estão pagando, e os diretores, as diretoras, o quadro de funcionários está diminuindo, não só na educação, mas em vários outros setores está tendo desligamentos por conta da pandemia. Na educação não ia ser diferente. Então, assim, a gente trabalha porque a gente precisa conservar o nosso emprego. Muitas vezes o professor manda 100, 120 exercícios, não é porque ele quer mal do aluno. Eu vou fazer isso aí para o aluno enlouquecer. É porque ele está sendo cobrado também, sabe? É diário de classe para preencher, é planejamento para fazer, para remodelar, porque a gente tinha todo um preparo ao longo do ano e a gente teve que reestruturar por conta da pandemia. E assim, trabalhar de casa não é tão alívio, não é tanto alívio como algumas pessoas pensam. Dizer, tá em casa é mais cômodo, nem tanto. Eu, particularmente, eu tô trabalhando dobrado. Eu preferia estar realmente no ambiente físico. Eu não ia estar tendo tanto estresse, tanta dor de cabeça, como eu tô tendo com esse ensino remoto, ensino EAD. A gente sabe das dificuldades que os alunos não vão conseguir pegar todas as matérias, todos os assuntos, assim, em sala de aula. Já é complicado de aprender tudo que a gente dá. Imagina em casa. E claro que o papel da família também é importante nessas horas, porque eles precisam estar ali cobrando dos filhos para fazerem as atividades, prestarem atenção nas aulas. Muitas vezes esses alunos não prestam atenção na gente na sala de aula. Vocês acham mesmo que eles vão estar prestando atenção em casa se não tiver uma pessoa em cima? Então, assim, esse é um dos pontos, né, que eu queria falar a respeito. E voltando para a questão do Enem, né? Então, a gente sabe que é uma coisa bem competitiva, é cruel você estar competindo por uma vaga na universidade, quando a universidade deveria ser um direito de todos, né? Todo mundo deveria ter acesso ao ensino superior. E a gente sabe que é uma porcentagem mínima da população que consegue fazer um curso de graduação. Eu falo um curso público de qualidade. A gente sabe que está pipocando de escola particular por aí, que às vezes não tem a mesma qualificação, vamos dizer assim, para ofertar esses cursos. Claro que não são todos, tem instituições que são bem sérias, são reconhecidas pelos órgãos da educação e tal, mas a gente sabe que tem muita faculdade aí que deixa bem a desejar, quando a gente fala do setor particular. Mas enfim, isso aí já seria uma outra coisa que eu não vou deixar aqui. Com todas essas dificuldades, você tem que se sentir agraciado de ter a chance de estar estudando com o teu celular, com o teu computador, teu tablet, sabe? Tem tanta gente que não vai ter essa chance. E se o Enem for realizado nos próximos meses, vai deixar para o ano que vem, de qualquer forma, sendo esse ano ou não, para muita gente a desclassificação já está, sabe assim, já está garantida por conta desse período que a gente está. Não é uma coisa que a gente vai
sabe, conseguir recuperar, ou esses alunos que não estão estudando, que estão parados aí, eles vão estudar um pouco mais e eles vão ter a mesma chance. Não vão. Não vão. Esse discurso de meritocracia não cola, não rola aqui no Brasil. Então, desculpa aí quem discordar. Me apresente argumentos para refutar o que eu estou dizendo, mas eu, como educadora, como professora, eu sei que não é possível. Em alguns casos perdidos, mas não é uma coisa de regra, via de regra. Então, assim, quando a gente vê aluno culpando o professor, inclusive, como eu vi, não são todos os professores, mas boa parte deles não liga, está nos matando mais do que o Covid. Amada, por favor. Olha o absurdo, o tamanho do absurdo que tu tá falando. E, ok, às vezes a gente vê esse tipo de notícia e acaba passando dos limites, a gente tá estressado, a gente acaba sendo até grosseiro, mal educado. Respira fundo, às vezes, né, no ímpeto ali, da raiva, indignação de ter lido aquilo, a gente fica meio, né, acontece. Mas é porque, tipo, vocês estão olhando do lado do professor? Porque o professor se preocupa com o aluno. Eu, pelo menos, me preocupo. Eu acredito que a grande maioria da classe da educação do Brasil se preocupa. Mas é como eu falei, a gente obedece a um sistema, uma hierarquia. A gente tem que acatar as ordens que vêm de cima. Na maioria das vezes a gente tenta aí conciliar, fazer com que não venha com tanto impacto para o aluno, mas às vezes a gente não consegue fazer isso. Então, muitas vezes não está no nosso poder ajudar os alunos como a gente gostaria. A gente queria, pelo menos, que a maioria dos alunos que pensam dessa maneira passassem a enxergar a coisa pela visão do professor e ser menos agressivos, vamos colocar assim, na hora de apontar o dedo. E esse vídeo ficou muito grande. Não era a minha intenção e eu tava pensando em falar em outra coisa, mas eu acho que eu vou deixar para um próximo vídeo, quem sabe. Eu ainda tô com uma coisa engasgada aqui e que tem relação também com educação, a história em si. Mas eu vou deixar para outro vídeo. Então me digam aí nos comentários o que é que vocês acham a respeito disso. O que é que vocês estão presenciando, como a pandemia impactou a vida de vocês, como professores, como alunos, como pais de alunos, como família de professores. Não sei. Quem estiver assistindo aí, deixa esse feedback. Me diz como é que estão, sabe, lidando com isso na cidade onde vocês moram. Eu, particularmente, da minha parte, né, do meu trabalho, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Eu e os meus colegas, companheiros de profissão, a gente está fazendo o possível para que os alunos não sejam prejudicados. A gente está dando o melhor que a gente pode dar e para não prejudicar ninguém, claro, dando todo o suporte que é necessário. E é isso. Até a próxima. Os tchus, papá.